Você já se perguntou de onde veio a esposa de Caim? Essa é uma das perguntas mais misteriosas e comoventes da Bíblia. E hoje, quero te contar uma versão que muitos nunca ouviram. Uma história que mistura o sagrado e o humano, o erro e o perdão, a solidão e o amor. Fique comigo até o final, porque esta não é apenas uma resposta sobre uma mulher desconhecida. É uma revelação sobre o poder do recomeço, sobre como Deus pode transformar até a maldição em uma nova chance. No princípio, Deus criou o homem, Adão, e da sua costela formou a mulher. Eva, o Éden era perfeito, mas a desobediência trouxe a queda. Expulsos do paraíso, Adão e Eva começaram uma nova vida. Trabalharam a terra, choraram, erraram e geraram filhos. Primeiro Caim, depois Abel. Caim era agricultor, Abel pastor de ovelhas. Ambos ofereceram algo a Deus, mas o Senhor se agradou mais da oferta de Abel. Ferido pela inveja, Caim levanta a mão contra o irmão e o mata. É o primeiro sangue derramado na história humana. Deus o confronta, e Caim é condenado a vagar pela terra. Maldito serás da terra que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. A sentença é dura, mas ainda mais enigmático é o que vem a seguir. Caim teme. Quem me encontrar me matará. Quem eram essas pessoas de quem ele falava? Se o mundo ainda era jovem, quem andava por ele, além de Adão e Eva? O texto bíblico diz: e Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Enoque. É aí que ela surge. Uma mulher sem nome, envolta em mistério, mas que muda o rumo da história. Agora, imagine comigo, Caim, errante, sozinho, caminhando pela terra de Nolda, um deserto árido e silencioso, onde o sol parece castigar e o vento sopra lembranças do Éden perdido. Ele carrega a marca da culpa, o peso do crime e o medo da vingança. E é lá, em meio à poeira e à solidão, que ele a encontra. Uma mulher de pele escura como a noite, olhos firmes e profundos como o deserto, e voz que parecia trazer a sabedoria das eras. Seu nome, poucos ousaram registrá-lo, mas antigos textos a chamam de Ewan, e nesta versão, ela se torna mais do que uma companheira. Ela é símbolo de resiliência. Ewan era uma mulher negra, filha da terra. Sua pele carregava o brilho do barro, moldado pelo próprio Criador. Quando Caim a viu, algo dentro dele se quebrou e se refez. Pela primeira vez desde o crime, ele sentiu que podia ser visto sem ser condenado. E você acredita que Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos ensinar a perdoar a nós mesmos? Deixe sua resposta nos comentários. Alguns estudiosos acreditam que Ewan era filha de Adão e Eva, uma das filhas nascidas depois da queda. Outros afirmam que ela veio de povos que habitavam as fronteiras do Éden, povos antigos, já existentes, que não tinham o mesmo sopro divino, mas possuíam a centelha da vida. Caim, marcado pela maldição, se une a essa mulher, e o impossível acontece. O fruto do amor de um homem condenado com uma mulher rejeitada se torna o início de uma nova civilização. Ewan o acolheu, não pelo que ele tinha sido, mas pelo que ainda poderia se tornar. Ela o ouviu, quando ninguém mais o ouviria. Ela o tocou quando todos o temiam. E assim nasceu a primeira cidade da terra. Enoque, nome dado em homenagem ao filho que tiveram. Agora eu te pergunto, você acredita que o amor pode nascer mesmo entre os que erraram? Você já perdoou alguém que te feriu profundamente? Deixe seu relato nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que precisa de esperança. As tradições judaicas antigas descrevem Ewan como uma mulher forte, inteligente e profundamente espiritual. Ela teria sido a primeira a ensinar a Caim a plantar novamente, a transformar o solo em abrigo e o deserto em colheita. É ela quem o encoraja a construir, a recomeçar, a levantar uma cidade. E é aí que o simbolismo cresce. Deus marca Caim para que ninguém o mate. E com Ewan, ele descobre que não foi condenado à morte,
mas chamado a viver de outra forma, com mais consciência. A presença dessa mulher negra firme e luminosa representa a graça que vem depois da queda. Ela é o reflexo da misericórdia de Deus, o amor que nasce onde só havia culpa. Agora pense comigo. Quantas vezes você foi chamado a recomeçar? Quantas vezes Deus colocou alguém na sua vida para te lembrar que ainda há um propósito? A história da esposa de Caim é sobre isso, sobre o perdão, sobre o recomeço, sobre a força feminina que sustenta a redenção. Caim não merecia uma segunda chance, mas recebeu. Eva não tinha poder algum, mas se tornou o alicerce do novo mundo. Dessa união improvável, nasce a primeira cidade. Dessa cidade, nasce a civilização humana. E aqui está o ponto mais belo de tudo. Eva, a mulher negra, esquecida pelo texto, representa a ancestralidade. Ela é o símbolo da origem e a mulher que carrega na pele a lembrança da terra e no olhar a promessa do futuro. Agora, eu quero te lançar um desafio. Hoje, leia o capítulo 4 de Gênesis. Mas leia com outro olhar. Procure não apenas a história do pecado, mas o rastro da misericórdia. E depois, volte aqui e conte nos comentários o que mais te tocou. Se você está passando por um momento de culpa, fracasso ou arrependimento, lembre-se, Deus não apagou Caim. Deus o marcou e ainda assim o protegeu. Assim também Ele faz conosco. E se essa história te tocou, compartilhe este vídeo. Alguém pode precisar ouvir que até quem caiu pode recomeçar. Agora eu te pergunto, será que dentro de cada um de nós existe um pouco de Caim e também um pouco de Eva, a parte que erra e a parte que cura? A mulher de Caim não foi apenas uma esposa, foi um espelho da graça de Deus. A presença dela é a lembrança de que a vida segue, que a humanidade renasce, e que o amor é a força que vence até o peso da culpa. E talvez seja isso o que o Gênesis quis nos mostrar, que mesmo fora do Éden, Deus ainda habita conosco, nos desertos, nos recomeços, nos amores improváveis. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sino. No próximo episódio vamos explorar outra história esquecida da Bíblia, uma que também fala de redenção, coragem e fé. Porque no fim, não importa de onde veio a esposa de Caim, o que importa é o que ela representa. O começo da esperança. A esposa de Caim é a parte do ser que acolhe o que foi banido, que oferece abrigo ao que foi condenado. Ela é a voz interna que diz: mesmo o que errou merece amor. E talvez seja isso o que a humanidade mais teme: amar aquilo que não entende, perdoar o que considera imperdoável, abraçar o que julga imperfeito. Há um momento na vida de todos nós em que precisamos encontrar essa figura invisível dentro de nós. Quando o medo nos afasta, quando o orgulho nos cega, quando a culpa pesa mais do que podemos carregar, é ela quem se aproxima. Ela chega no silêncio, não para justificar, mas para lembrar. Lembrar que nada que nasce do humano é completamente escuro, porque mesmo a sombra precisa da luz para existir. A esposa de Caim é a guardiã desse paradoxo. Ela ama o homem marcado, acolhe o exilado, reconhece o assassino como parte da criação. E ao fazer isso, ela cura o elo rompido entre o humano e o divino. Eu a imagino caminhando pelo deserto com ele, o sol queimando o chão, o vento levantando a poeira, e os dois em silêncio. Ele carregando a marca da culpa, ela carregando o dom do perdão. Cada passo que dão transforma o chão estéril em território vivo. Cada palavra não dita é um fio de reconciliação tecendo-se entre mundos. E assim entendo. A origem dela não é geográfica, é espiritual. Ela vem do lugar onde nasce o amor que não precisa de motivo. Quando comecei a refletir sobre essa figura, percebi que ela é também um arquétipo do feminino primordial, não como gênero, mas como energia de acolhimento. O feminino que habita homens e mulheres, aquele que sabe ouvir antes de julgar,
que entende antes de reagir, que transforma o erro em aprendizado. Ela representa a sabedoria do ventre da terra, o perdão da água que flui, a paciência do tempo que regenera. E percebi que talvez o grande mistério da esposa de Caim seja exatamente esse. Ela nos ensina que não existe verdadeira evolução sem reconciliação. Não há futuro se não houver coragem para abraçar o que foi exilado em nós. Durante muito tempo, vivi tentando apagar minhas falhas. Tentava me afastar do que me envergonhava. Esconder minhas marcas como Caim tentou fugir da sua. Mas quanto mais eu fugia, mais me perdia. Foi preciso encontrar o olhar dela dentro de mim. Aquele olhar que não acusa, que apenas reconhece. E nesse reconhecimento, percebi que minhas feridas não me separavam da vida, mas me ligavam a ela. Foi nesse instante que senti algo mudar. Não uma redenção milagrosa, mas uma aceitação profunda. Um entendimento de que o humano é feito de luz e sombra, e que o amor verdadeiro é aquele que acolhe ambos. Penso que se todos nós reencontrássemos essa esposa simbólica, esse princípio de acolhimento e compaixão, o mundo seria diferente. Não haveria tanta pressa em apontar culpados, tanta ânsia em condenar. Haveria mais espaço para ouvir, para compreender, para curar, porque ela nos ensina que perdão não é esquecimento. É transformação. É permitir que algo ferido volte a florescer. E esse é o milagre silencioso que ela representa, o milagre da reconciliação. Hoje, quando me sento em silêncio e fecho os olhos, às vezes imagino que ela se aproxima e toca minha testa. E nesse toque, sinto uma lembrança antiga, como se ela sussurrasse: tudo o que você teme já é parte da sua luz. Tudo o que você esconde é o que te tornará inteiro. Então respiro fundo e deixo ir. Deixo ir a necessidade de estar certa, a urgência de ser perfeita, o medo de errar. E nesse instante, sinto que o deserto dentro de mim começa a florescer. Por isso, quero te pedir uma coisa, do fundo do coração. Se em algum momento da sua vida você também sentiu esse encontro com o que te assusta, com o que te culpa, com o que você precisou perdoar, escreve nos comentários o que isso despertou em você. Quero saber o que essa história te ensina sobre acolhimento, sobre sombra e sobre amor. Conta com quem você aprendeu a se perdoar, ou o que te ajudou a fazer as pazes com o passado. Porque cada relato é uma chama acesa, e quando alguém fala sobre o que o curou, ajuda outros a se curarem também. Talvez o verdadeiro legado da esposa de Caim não seja uma genealogia esquecida, mas o lembrete de que todo ser humano carrega dentro de si o poder de recomeçar, e que a luz mais pura nasce justamente do lugar onde reconhecemos nossas sombras.